Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais. O de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito aqui do Jogo do Poder, que hoje, em sua edição nacional, edição de estreia, recebe um convidado especial, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo, aos amigos da CNT que nos assistem. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês hoje aqui. Deputado, eu vou começar com uma pergunta muito própria do momento atual, o momento em que o PSL vive as divergências internas, as turbulências internas. Dá para pacificar o PSL ainda? O senhor acha que, como está, depois de tantas escaramuças e acusações através das redes sociais, dá para todo mundo se juntar? Olha, é uma boa pergunta, Ricardo. A gente sempre tem que acreditar nessa possibilidade. O que ficou evidente, depois dessas 2 semanas conturbadas dentro do PSL, foi que existe ali uma ala mais ideológica, ligada ao Jair Bolsonaro, e uma outra ala que é a mais fisiológica, que, em que pese dizer que faz tudo que o presidente mandar, no caso da lista para a liderança, né, não ficou bem assim, né? Então, eles têm que explicar o porquê que eles estavam fazendo a defesa para a liderança do deputado delegado Valdir, que estava orientando de maneira contrária a projetos do governo e trocando parlamentares de comissão na intenção de puni-los por não terem apoiado o delegado Valdir para a liderança. São eles que têm que explicar, não sou eu, né? Deputado, o senhor agora é líder do PSL. A última lista garantiu ao senhor o posto de líder. Como líder, quais são os seus objetivos iniciais, quais são as suas metas, enfim, qual é o primeiro passo no exercício da liderança? Inicialmente, Ricardo, o que eu fiz? Eu coloquei todos os deputados nas comissões em que eles estavam antes dessa confusão toda, né? Recontratei algumas pessoas também, alguns cargos comissionados que haviam sido retirados da liderança como forma de retaliação aos deputados que estavam apoiando o meu nome. Então eu voltei a tudo como estava antes. Agora é que eu começo a ter noção de como as coisas estão e aos pouquinhos o que eu estou fazendo? Eu estou conversando com os deputados que não assinaram a minha lista na tentativa de realmente quebrar esse gelo e tentar fazer algum tipo de união. Em que pese eu estar fazendo esse tipo de trabalho, a gente percebe que alguns deputados seguem reticentes, como é o caso da deputada Joyce Hasselmann, né? Ela não se dá por satisfeita, ela continua indo na imprensa e tentando tratar de maneira pública assuntos até então internos dentro do governo. Tem falado muita besteira. Ela lança muita farpas em relação ao senhor, a seus assessores, atribui a assessoria sua, enfim, o disparo de memes e coisas do tipo, né? O grande perigo da atualidade são os memes, tá, pessoal? Cuidado que vão criminalizar os memes. Mas ela é uma pessoa que tem um ego muito inflado, muito grande, né? Sim. Mas ela também tem noção de que ela não pode bater de frente com o presidente nesse momento. Então o que ela faz? Bate nos filhos. Mas a gente já sabe qual é a real intenção dela. Qual é a real intenção dela, senhor? Já sabe qual é? Ela tem um projeto, diz, por favor, ela tem um projeto pessoal de poder, né? Ela criou muita farpa comigo quando eu criei certa resistência por o nome dela, a candidatura para a Prefeitura de São Paulo. Não é o que ela bem entende e assim será. É algo que tem que ser discutido. Eu não estou sozinho ali no PSL de São Paulo, eu estou com uma diretoria. Tem o secretário-geral, tem tesoureiro, tem o sentimento do público. Isso daí certamente desagradou ela. Então acalmar um pouquinho os ânimos e dizer que o que interessa, o nosso objetivo não é eleger gente boa. Nosso objetivo é fazer bonito na eleição. Não adianta nada eleger uma pessoa para ela chegar depois com o cargo em mãos e começar a fazer coisas totalmente diferentes às bandeiras conservadoras, como aborto, desarmamento e etc. Até que ponto a questão do fundo partidário, hoje o PSL tem uma bancada expressiva, tem um dos maiores fundos partidários do Brasil, até que ponto isso está ajudando a turvar um pouco as águas do partido? Então, Ricardo, realmente tiveram alguns problemas e, na verdade, o que ocorre? Essa parcela fisiológica dos deputados do PSL, eles entendem que a onda Bolsonaro que ocorreu em 2018 não se repetirá em 2022. Logo, para serem reeleitos, eles vão precisar do fundo partidário e de algumas outras coisas mais que faz desses deputados serem mais fisiológicos. Então, são pessoas que estão pensando primeiro em se reeleger. Eu acredito que se você fizer um bom trabalho,
o seu eleitor vai trabalhar para você de graça e a sua votação vai aumentar. A gente não pode trabalhar pensando na reeleição ou pensando num cargo, porque senão você vai acabar seguindo o caminho daquele político padrão que a sociedade não aguenta mais. Deputado, fala-se na possibilidade do grupo do presidente Bolsonaro sair do PSL e ir para outro partido. Até que ponto isso é real? Até que ponto existem conversações? Porque há um impedimento legal da saída dos deputados, da bancada, do presidente não. O que tem de tratativa nisso? Fala-se na criação de uma nova UDN, de um novo partido, enfim. Essa questão está sendo discutida e é uma questão que pode, digamos, ser tomada como uma saída para esse impasse dentro do PSL? Não tem uma determinação fixa com relação a isso. A gente ainda está trabalhando para ver se consegue pacificar e manter uma unidade dentro do PSL, mas as farpas trocadas elas foram muito profundas. Então pode ser sim que isso aí venha a se configurar no futuro. Depende do presidente Jair Bolsonaro. Agora, um deputado, ele pode também sair do seu partido se ele for perseguido dentro do partido. Ficou claramente demonstrado dentro do PSL, através das trocas de comissão, deputados que foram retirados das suas comissões sem qualquer fundamento e algumas outras ranhuras que ocorreram. Eu acho que dá até para na justiça pedir isso. A deputada Tabata foi à justiça, ela quer sair do PDT, dizendo que está sendo perseguida dentro do PDT, e está recorrendo ao TSE para sair do PDT e não ter problemas com isso. Quer dizer, esse caminho pode ser adotado também pelos deputados do PSL, que se vierem amanhã decidir a sair do partido? Sim, Ricardo, é uma tese jurídica que pode sim ser implementada. Quem está à frente dessa questão jurídica toda são os doutores, advogados Karina Cufa e Admar. Então, são eles que vão tentar fazer essa negociação para nós, seja ela pacífica através do partido, se não, através de uma medida judicial. Relação com o Luciano Bivar, o que o senhor me diz dessa relação? Está deteriorada irremediavelmente? Para mim, o Luciano Bivar assim, é uma pessoa que eu não tive qualquer tipo de estresse com ele, né? Eu não tenho reclamações para com o presidente Luciano Bivar. Então, a minha posição particular é essa. Agora, houve ali um desentendimento, principalmente com relação ao presidente Jair Bolsonaro, na saída da Alvorada, ter dito, né, no pé do ouvido lá do rapaz, naquele vídeo, que ele está queimado. Tá queimado, esquece o PSL, enfim. Eu achava até que isso daí ia caminhar para uma tranquilidade, mas depois veio o líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, orientando contra a MP 886, as trocas de deputados nas comissões, depois as gravações que vieram a público das reuniões, enfim, gravações até do presidente, aí a coisa foi aprofundando para quase se tornar irremediável. Eu ainda tenho esperança, mas todas as opções estão sobre a mesa. Deputado, vamos falar de projetos e coisas importantes para o governo, né? O Senado aprovou finalmente a reforma da Previdência, depois de ter passado pela Câmara, uma reforma que vai produzir uma economia de 800 bilhões, era 1 trilhão e 300, mas caiu, enfim, foi perdendo um pouco de impacto por conta da tramitação. Agora, ainda assim, qual seria, digamos, a outra medida na sua avaliação necessária? A reforma da Previdência é importante, é consensual a importância da reforma, mas quais são as medidas que nesse momento devem ser tomadas para garantir a retomada do crescimento e a queda do desemprego, que são questões essenciais para os brasileiros? O governo Bolsonaro ele herdou 13 milhões de desempregados oficialmente. Sim. Foram aqueles que estão na informalidade ou mesmo aqueles que recebem algum tipo de benefício do Estado e não procuram emprego. Porque para o IBGE, se você não procura emprego, você está empregado. Diante desse cenário, a reforma mais emergencial e mais sensível que nós tínhamos era a da Previdência. Sim. Uma vez aprovada a Previdência, e aprovada com um bom número de 800 bilhões de economia em 10 anos, você tem à frente a reforma tributária, com uma possibilidade muito maior de ser aprovada. Se você reparar, Ricardo, o Senado é a favor da reforma tributária, a Câmara em geral também, e o governo também. Então é só ajustar para saber mais ou menos o direcionamento, o detalhe dessa reforma tributária. O caminho seria, na verdade, a criação de um imposto de valor agregado, um IVA, que incorporasse o imposto sobre circulação de mercadoria e também o ISS, ou seja, juntasse tudo num imposto federal, seria mais ou menos essa seria a linha que iria presidir, digamos, a formulação? Eu acredito que sim, é o IVA que dá certo lá na Europa, é uma simplificação como a norte-americana, alguma coisa tem que ser feita. Aqui no Brasil o negócio é tão bizarro que a gente precisa de um monte de advogados, se a sua empresa for grande, para prestar atenção em qual imposto deve ser pago e às vezes esse especialista ele ainda erra.
Então, uma redução nos tributos vai simplificar, vai melhorar a vida de quem quer empreender e vai atrair mais dinheiro do investidor. O que eu estou querendo dizer? Que vai ter mais loja abrindo, mais comércio abrindo, e isso vai reduzir o desemprego. Então, primeiro a Previdência, depois a tributária, e aí o Brasil deslancha. O ministro Paulo Guedes, logo após a reforma da Previdência, deu uma entrevista em que ele disse que a questão da reforma administrativa era extremamente importante, que havia uma casta de servidores ganhando muito alto, mais que da iniciativa privada, e a questão também da demissão de servidores públicos e tal, para novos servidores, não para os que estão na ativa, mas para aqueles que ingressarem nos quadros públicos daqui de agora em diante, e que essa questão é uma questão central também para se fazer esse ajuste no tamanho do Estado. O que o senhor acha dessa proposição dele? É uma reclamação muito recorrente, Ricardo, principalmente quando você conversa com as pessoas da iniciativa privada, né? Pessoas que normalmente se aposentam com um salário, às vezes, com proventos 10 vezes inferior ao pessoal do funcionalismo público. Então isso aí tem que ter um limite. Por quê? Porque senão o Brasil vai quebrar. Um primeiro passo foi dado com a reforma da Previdência, né? A gente acredita que a reforma administrativa pode vir em boa hora. Agora, tem que colocar em debate essas maneiras de você avaliar o servidor público, como é que seria essa questão da estabilidade, seria ad eterno, não seria ad eterno, porque o que a gente vê, e eu trago aqui a minha experiência da Polícia Federal, eu vi na delegacia em que eu trabalhava excelentes profissionais. Existe uma minoria que não trabalhava tão bem, mas, no final das contas, o que acontecia? Quem trabalhava melhor recebia uma sobrecarga de trabalho para compensar aquele que não trabalhava tão bem. Então, tem que botar ali algum parâmetro para que todos tenham um mínimo de efetividade. Não pode a gente ficar carregando nas costas uma minoria, é sempre importante salientar, né, de servidores que não cumprem bem o seu papel. Se o cara não está cumprindo bem o papel dele, é padrão Estados Unidos. Um abraço, procure outra área para atuar. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Deputado, existem pautas que são pautas, digamos, do Congresso e do governo. A pauta da Previdência, a pauta que era do governo, é a pauta do Congresso. A reforma tributária é também uma pauta defendida pelo presidente Rodrigo Maia da Câmara e tal. Muito bem. Mas existem pautas que são pautas, me parece, mais do governo do que do Congresso. Por exemplo, pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. E não tem tido uma tramitação tão célere quanto os outros temas. Eu queria que o senhor analisasse essa questão, qual é a sua expectativa em relação à aprovação do pacote e se a Câmara, ou o pacote está ainda numa comissão, sendo analisado por uma comissão especial, alguns pontos foram retirados e tal, como a questão da prisão em segunda instância. Quer dizer, o senhor acha que vai desidratar muito? O senhor acha que na tramitação do pacote pelo Congresso, esse pacote vai sair um pouco mais esmaecido lá na ponta quando for aprovado? Eu acredito que sim, mas o meu desejo é que não, Ricardo. O Moro, ele é uma referência no combate à corrupção, ele peitou muita gente grande e pela primeira vez, acho que é a primeira vez aqui na história do Brasil, pelo menos eu com 35 anos que eu vejo, né, que eu vi peixe grande na política ir para a cadeia. Então, o Moro ele é um especialista nessa área, não é só por conta da Lava Jato, são estudos, inclusive até internacionais dele, que qualificam ele para enviar esse projeto para o Congresso Nacional. Agora, esses projetos chegam ali no Congresso e eu confesso que nem eu e nem a população entende como que os deputados trabalham a favor de presidiário, a favor de condenado. Por exemplo, coisa de 2 anos atrás, teve um embate ferrenho ali com a esquerda, principalmente PSOL e PT, porque nós éramos pela redução das saidinhas e o pessoal lutando que não, que tinha que se manter as saidinhas temporárias. Que a gente sabe, quando o pessoal sai com hora para voltar, uma boa parte já sai para barbarizar e para pagar suas dívidas, né? Então, o povo não quer os saidões e não consegue entender como que ali dentro do Congresso existem deputados que trabalham a favor desse tipo de coisa. Eu quero crer que no final das contas a gente vai sim ter penas mais duras. O senhor acha que os números verificados até aqui já apontam para uma queda de alguns crimes no Brasil, de vários crimes em relação ao homicídio, principalmente? O senhor acha que a aprovação
desse pacote ainda melhoraria esses números? E que balanço o senhor faz, quer dizer, dos avanços do governo nesse momento em relação ao enfrentamento do crime? Com certeza, Ricardo. Se for aprovado o pacote anticrime, só com uma das medidas ali você já vai melhorar a vida da população. Qual é? É a dificuldade para o preso progredir de regime. Ou seja, ele vai passar mais tempo no regime fechado, mais tempo encarcerado. Quem é que nunca, vendo um programa, vendo de repente lá o Fala Baixada, nunca viu a polícia prendendo um criminoso em flagrante, aí vai olhar a ficha criminal do cara, a ficha dá volta no quarteirão. Isso é até recorrente nos dias de hoje. E se você parar para ver, só tem um período em que esse cara não cometeu crime, que é o período em que ele está preso. Então, quanto mais tempo esse bandido estiver preso, menos mulheres serão violentadas, menos pessoas serão roubadas, e a gente não vai estar inovando, não. A gente só vai estar seguindo os exemplos internacionais de sucesso. Para com essa balela de achar que o bandido é uma pessoa igual a mim, igual a você, que só para comprar o leitinho das crianças, ele está tendo que roubar o seu celular, não. Esse cara, ele te mata sorrindo. Ele tem um desvio de valores aqui. Ele acha bonito desfilar de fuzil e trocar tiro com a polícia. Vagabundagem está aí fazendo live hoje em dia. O que o senhor acha dessa alegação de que isso não resolveria, porque a população carcerária do Brasil é uma das maiores do mundo, nós temos 700 mil pessoas presas? Primeiro, né, leva para casa. Primeiro de tudo. Segundo ponto, é claro que resolve, Ricardo. Acabei de falar, quando o cara está preso, ele não está na sociedade delinquindo. Esse discurso é a conversa desse pessoal que acha que o bandido é uma vítima da sociedade. Aí ele fala que quer proteger o pobre, que ele quer proteger o negro. Sabe quem é que mais sofre quando a polícia não está lá na favela dominada pelo tráfico? É exatamente o pobre. É o servente de pedreiro, é a tia que acorda de madrugada para fazer o seu trabalho, que vai de ônibus. Só que esse pessoal que inventa essa teoria bonitinha, né, dizendo que a prisão não resolve, ele não está lá na favela para ver como que é o dia a dia dessas pessoas. Que se a mulher, se o traficante quiser se engraçar para cima da menina e ela não quiser, ele raspa a cabeça dela e por aí por diante. Deputado, a gente tem sim, que se tiver pena dura, se tiver a certeza da punidade, o cara vai pensar 1000 vezes antes de roubar. Deputado, o Brasil nos últimos meses experimentou duas crises do ponto de vista ambiental que foram preocupantes. A questão da Amazônia, do fogo na Amazônia, e a questão do petróleo nas praias do Nordeste. Quer dizer, isso projetou o Brasil internacionalmente negativamente. Houve muita grita internacional por conta desses dois fatos. Que tipo de análise o senhor faz desses fatores? E eu pergunto mais, o senhor acha que o governo cumpriu rigorosamente o seu papel no enfrentamento dessas questões? Porque tanto numa questão quanto na outra, chegou-se a dizer que o governo estava moroso no enfrentamento de uma questão dessa magnitude, dessa gravidade. Não, negativo, Ricardo. Não estava moroso, não. Sim. A gente recebeu ajuda de Israel, do Chile, dos Estados Unidos. O problema todo começou como? Começou porque essas queimadas, elas são sazonais, elas são periódicas. Minha primeira lotação na Polícia Federal foi em Rondônia, na fronteira com a Bolívia, em Guajará-Mirim. Demorou mais de uma semana para eu ver a cor do céu, tamanho eram as queimadas. Então, primeiro ponto, é algo corriqueiro. E ano que vem vai acontecer de novo, tá? No período de estiagem. Perfeito. Mas a gente tem que melhorar essa situação? Temos. Só que como é que começou essa crise mundial que você nunca viu acontecer em governos anteriores? Começou com Macron, que está desgastado dentro da sua popularidade junto aos franceses, querendo se salvar, dizendo que a Amazônia, a nossa casa, estava em chamas. Primeiro... Só sobre o Macron, eu queria fazer uma perguntinha rápida. O senhor acha que o Macron, ao fazer isso, de certa maneira, ele está tentando fazer um jogo político para os agricultores franceses? Porque na medida que ele faz a crítica ao Brasil, por outro lado, ele levanta um discurso contra o acordo comercial Mercosul-União Europeia. E isso é tudo que não quer... tudo que não quer o agricultor francês, que não quer a concorrência com o produto brasileiro e do Mercosul de modo geral. O senhor acha que a matriz dessa grita do Macron talvez tenha sido uma questão política interna ou não? Com certeza foi um dos ingredientes essenciais. A gente fala muito do Mercosul, mas a fama da França lá na Europa é de ser altamente protecionista também. Sim. E eles sabem que o nosso agronegócio aqui é muito pujante. Em que pese todas as dificuldades, aqui no Brasil, 9% apenas do nosso território é usado para agricultura.
e a gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Então o Macron, sabendo dessa concorrência forte brasileira que está por vir, ele está sofrendo pressão dos seus produtores rurais. Então é sim um dos ingredientes que impulsionou o Macron a disseminar fake news. Botou uma foto lá de uma floresta pegando fogo, o fotógrafo que bateu aquela foto morreu em 2003, ou seja, é uma imagem de décadas atrás. Quando ele fala a nossa casa, ele está dando um recadinho, ferindo a soberania do Brasil, porque não é a primeira vez que um presidente francês se assanha para cima da Amazônia. Em 89, para quem se lembra, tivemos lá o François Mitterrand fazendo a mesma coisa junto com Gorbachev, e desde os anos 40 a ONU também está nesse bolo de internacionalização da Amazônia. E quando ele solta essa fake news, aí o jogador Mbappé compartilha, aí a Madonna compartilha, e assim você vai criando uma atmosfera para dizer que o Bolsonaro, que não tem nem um ano de governo, é o responsável pelas queimadas na Amazônia. Quando mal sabem eles que a floresta sequer pega fogo, porque a floresta é uma floresta úmida. Deputado, nós estamos com o líder do PSL aqui, mas talvez estaríamos, caso tivéssemos no jogo político um outro encaminhamento, falando com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O senhor abriu mão dessa indicação. Eu queria saber exatamente quais foram os motivos que fizeram o senhor abrir mão dessa indicação, já que o senhor estava muito empenhado na indicação, até por conta da sua relação pessoal com o presidente Trump, e se via um empenho do senhor muito grande para obter a indicação e ser confirmada. Enfim, o que presidiu a sua decisão de abandonar esse projeto? De fato, Ricardo, eu estava muito animado porque eu nunca vi uma relação tão boa entre os chefes de Estados Unidos com Trump, Brasil aqui com Jair Bolsonaro. E eu acredito que a gente teria muito ganho comercial a ser feito caso eu chegasse à embaixada norte-americana. Não desprezando os outros embaixadores, mas é porque quando o presidente, manda o seu próprio filho, o deputado mais votado da história do Brasil, para exercer esse cargo, os americanos iam saber que era realmente para valer. A gente está falando da área comercial, mas certamente outras áreas também poderiam se trazer benefícios, como intercâmbio de estudantes, melhorias na tecnologia, trazer tecnologia para o Brasil. No entanto, Ricardo, eu passando a escutar algumas pessoas próximas, críticas construtivas, e o meu eleitorado também, eu senti que ele não virou. No começo até, eu tomei muita porrada, no começo era 90% contra. No final já estava mais ou menos meio a meio. O seu eleitorado queria que o senhor continuasse como deputado, né? Queria que eu continuasse como deputado. E até antes de fazer o discurso, né, dizendo que eu não ia para a embaixada... O chamado Dia do Fico. É muita pretensão minha, eu não estou no nível de Dom Pedro para dar importância dele para esse Dia do Fico, não, mas agradeço o elogio. Um dos senadores se virou para mim e falou assim: Eduardo, mas por que você não quer ir, rapaz? Agora que a gente já tem os votos, a gente já fez a articulação toda. Então, eu até estava dizendo que alguns deputados da oposição fariam um discurso contra a minha ida para a embaixada, mas na hora da votação plenária, que a votação é secreta, ia votar sim. Por quê? Porque ele ia querer ver menos um filho do Bolsonaro na Câmara, né? Ele ia tentar desgastar o presidente dessa maneira. Tá certo. Vamos ao rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Deputado, falávamos no bloco anterior das questões ambientais, falamos um pouco da questão da Amazônia, mas não falamos do óleo no Nordeste. Quer dizer, houve uma suspeição inicial de que um navio pirata teria lançado esse óleo, está se examinando a procedência do óleo, enfim, o que o senhor tem de informação a respeito disso? E qual é a sua avaliação pessoal sobre esse desastre ambiental que, de certa maneira, contaminou e danificou ambientalmente boa parte do litoral brasileiro do Nordeste? Existe a confirmação de que, pelo DNA do petróleo, que ele é venezuelano. Mas isso não quer dizer que foi a Venezuela que trouxe ele para cá, né? Então, ainda está se pesquisando, está se vendo, né, essa questão. E, realmente, algumas coisas são muito estranhas. Primeiro, nenhum navio acusou o vazamento. Se é que
isso veio de um navio. Então poderia ser um navio pirata. Agora, o que mais causa curiosidade é que não é um desastre como a gente está acostumado a ver, onde o óleo fica boiando na superfície d'água. Que esse óleo é fácil de você retirá-lo da água, né? Você cerca com as boias, com material apropriado e retira ele. Sim. Esse óleo ele fica uma espécie de borra por baixo d'água. Então é difícil até num sobrevoo ou por imagens de satélite você perceber onde é que esse óleo está. Ele é mais perceptível, ele só passa a ser perceptível quando ele toca a costa, que aí ele sobe na praia e contamina a praia. Então é um acidente muito peculiar e não tem muito o que ser feito, né? O ministro do Meio Ambiente ele chegou a testar um novo material, mas que não surtiu efeito. E ao que parece... O que o senhor achou da declaração do ministro do Meio Ambiente que lançou uma suspeição sobre o navio do Greenpeace? Que disse que o navio passou no dia que o óleo foi lançado. Todos os navios que passaram ali, mais ou menos naquela data, onde presume-se ter iniciado o vazamento, todos eles são suspeitos, sem exceção. Não há por que achar que o Greenpeace está acima de qualquer suspeição. A gente sabe que o Greenpeace é uma ONG, eles não gostam do governo, fizeram um protesto na porta do Palácio do Planalto, inclusive, no meu entendimento, uma falha de segurança ali. Ali é uma área de segurança nacional, não pode sequer passar caminhão. E eles fizeram ali um protesto tranquilamente. Se fosse uma bomba, poderia ter dado outro problema, que sirva de alerta ao pessoal da segurança. Mas o Greenpeace não é... O Greenpeace ele fez um vídeo mostrando, falando que não, para você retirar esse óleo dali precisa de muita tecnologia, tem que ser um trabalho de governo. Tem nada, a população está mostrando que não precisa disso. O governo está enviando seus homens das Forças Armadas, tem o pessoal do Estado, do município, da Defesa Civil, enfim, tem uma força-tarefa. É que para você retirar esse óleo, você tem que esperar ele tocar praticamente, né? Você tem que esperar ele chegar na superfície. É muito complicado e trabalhoso. Então, cada um está fazendo a sua parte. Deputado, o senhor tem um trânsito internacional, o senhor é afeito ao debate das questões das relações internacionais, enfim, já há algum tempo que o senhor mostra, tanto é que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. E, diante disso, eu queria saber o seguinte, sobre a política do Brasil, a política exterior do Brasil. Inicialmente, deixa eu fazer aqui a minha ponderação, por favor. Eu achei, inclusive, que a política seria ditada por um viés ideológico. Quando, durante a campanha, seu pai chegou a dizer que a China não vai comprar o Brasil. E ali eu falei, bom, esse deve ser o viés. Bom, nós vimos agora essa semana a visita do presidente Bolsonaro à China, muito empenhado em trazer investimento para a China e sendo muito bem recebido, isso mostrando um outro tipo de visão, um outro tipo de prática. A pergunta que eu faço é o seguinte, prevaleceu o pragmatismo? Eu acho que, na verdade, talvez o presidente não tenha se feito entender inicialmente. Ele deixou bem claro na campanha, né, que ele faria comércio com o mundo inteiro sem o viés ideológico. Por quê? Porque o viés ideológico foi o que nos arruinou. O viés ideológico é que pegou o dinheiro do BNDES e botou o Odebrecht para construir um porto de Mariel em Cuba. O viés ideológico é que contratou mais médicos, colocando o médico cubano aqui como escravo e mandando mais de 1 bilhão por ano para Cuba. Só para ficar nesses exemplos. Fora metrô metrô na Venezuela, hidrelétrica na Nicarágua, enfim. Então a gente já sabia o que não deveria ser feito. E é claro que a gente quer fazer comércio com o mundo inteiro, inclusive com a China, que é um país que tem grana para gastar do Brasil nesse momento. E não só do Brasil. 27% das nossas exportações são para a China. Sim, e não só do Brasil. Veja bem, Ricardo, sabe qual é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos? A China. Sim. E sabe qual é o maior parceiro comercial da China? Daí essa briga terrível entre Estados Unidos e China, essa briga comercial terrível. Sim. O senhor acha que, falar nessa briga, que o Brasil pode tirar proveito dessa briga? Essa guerra de tarifas entre China e Estados Unidos pode fazer com que sobre alguma coisa na relação com a China para o Brasil? Se o Brasil for pragmático e a gente conseguir aqui, principalmente com a ajuda do judiciário, fazer respeitar uma segurança jurídica, eu acho que o Brasil pode ser o porto seguro para investimentos do mundo inteiro, inclusive Estados Unidos e China, nesse momento de animosidade entre os dois países. Eu acho que tem tudo para isso daí acontecer. E o meu único receio, vamos assim dizer, é com relação à segurança da informação. São as questões envolvendo principalmente a empresa Huawei, lá da China. O senhor elimina liminarmente a Huawei da possibilidade de ser operadora ou de implementar e trazer o 5G para o Brasil?
Não, a questão não é essa. Eu acho que o Brasil, independentemente de ser Huawei, Nokia, Ericsson, Sim. Qualcomm, quem quer que seja, Sim. a gente tem que ter uma garantia de que os nossos dados e as nossas informações serão preservadas. Como é que isso aí é feito? A gente depende dos técnicos. Como presidente da Credem, eu estou convocando agora uma audiência pública para a gente discutir esse tema com as empresas interessadas. Então é mandar um representante da Ericsson, um da Huawei, da Qualcomm, chamar o pessoal da Anatel, para a gente saber o que é esse tal de 5G. Porque, Ricardo, não é só uma evolução de velocidade, como foi do 3 para o 4G. O 5G é um negócio totalmente diferente. Uma mudança de patamar, de paradigma. É né? tecnologia, é aquele negócio, é o teu carro dirigindo sozinho, se comunicando com um chip que vai estar no teu cachorro, que vai sair da pet na hora certa. É um negócio revolucionário. Sim. Então a gente não pode se arriscar e ter, né, uma falha nessa segurança da informação. É só isso. Atendendo os requisitos que aqui o Brasil vai decidir, que vença a melhor Deputado, empresa. ainda que na questão da China, o senhor acha que tem algum tipo de restrição a áreas de investimento do governo chinês? Ficou claro na visita ontem que o Brasil está aberto, nas palavras do presidente, a esse entendimento, ao contrário do que poderia se imaginar a partir da campanha. O presidente quer investimentos, inclusive chineses, até por conta da baixa taxa de investimento do governo brasileiro, por conta de uma série de questões da economia. Agora, existem áreas que o senhor acha que seriam áreas, digamos, em que não deveria haver uma abertura a investimentos externos, e especialmente da China? É o que o presidente costumava dizer durante a eleição de áreas estratégicas. Né? Sim. Isso daí ainda não foi bem definido o que é, mas o receio dele é que acontecesse com o Brasil o que aconteceu com outros países, principalmente da África. Uma coisa, o próprio presidente dava esse exemplo, né? Uma coisa é alguém comprar os ovos da sua granja. Outra coisa é ele comprar o galinheiro inteiro. Comprando o galinheiro inteiro, você não sabe se amanhã você vai comer ovo ou não. Vai depender de quem comprou o seu galinheiro. Então é apenas isso, é você diversificar os investimentos para não ficar dependendo somente de um país. Até porque isso daí não é saudável. Se você depender só de um país e esse país amanhã vier a ter algum problema econômico, você vai por água abaixo junto. Então o ideal e o que todos os países buscam é uma diversificação dos investimentos. Mas certamente a China está inclusa, assim como os Estados Unidos, nessa gama de investimentos do Brasil. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Deputado, estávamos falando em política internacional, em política externa, e tivemos uma eleição agora na Argentina, com a vitória de Alberto Fernandes, com o vice de Cristina Kirchner. O que pode se esperar da relação Brasil e Argentina, na sua avaliação? Esse é um tema ao qual o senhor é muito afeito. Dá para se ter a expectativa de que vai prevalecer também uma visão pragmática, porque a Argentina, igualmente, é um grande comprador dos produtos brasileiros. Quer dizer, nós, se formos ser pragmáticos, não podemos levar à frente uma animosidade com o país por conta, estrategicamente, por exemplo, a Argentina que compra o maior volume de carros produzidos pelo Brasil. A pauta é uma pauta enorme. Quer dizer, qual é a sua visão sobre essa questão e que tipo de encaminhamento o senhor acha que o governo deve dar a ela? Na parte comercial, sim, nós temos que ser pragmáticos, né? Ainda mais a Argentina, que o Brasil é o principal parceiro econômico comercial da Argentina. A gente tem que ser pragmático. O problema é quando a gente começa a ver, né, um presidente eleito que vem visitar Lula na cadeia, que pede liberdade para Lula, ou seja, fazendo uma afronta ao Poder Judiciário brasileiro. Uma outra vice-presidente dele esteve no mesmo grupo, chamado Foro de São Paulo, junto com Maduro, com as Farc e com a ditadura cubana. Você começa a ter receio porque depois de uma certa idade, Ricardo, você não acredita tão mais na ingenuidade das pessoas. Então, daquilo dali, você já sabe mais ou menos para onde é que aquele país vai caminhar. E outro indicativo que você vê é a Bolsa de Valores. Uma queda de 30%, dólar disparando, indo para praticamente 60 pesos, $1 na Argentina. Então, esses indicativos mostram que o investidor não tem confiança na Argentina e ele já sabe o que está por vir. Então, o cenário é o pior possível. O Brasil, obviamente, não vai fazer nada para acelerar isso. Isso é um problema da Argentina, não é do Brasil. Então, nas relações comerciais, sim, pragmatismo,
Nas questões Mas políticas... tem uma questão da relação comercial que me parece que é preocupante, porque o Brasil quer estabelecer políticas de redução na importação, de tarifas na importação, e quer fazer isso em parceria com o Mercosul, inclusive com outros países, com a própria China, com os Estados Unidos. Se isso não for bem sucedido, não for acolhido pelos seus parceiros, há como o Brasil seguir com acordos isolados, deixando de lado o Mercosul? Aí é só fazer um procedimento para a saída do Mercosul, né? Se o Mercosul optar, em sua maioria, por ser um bloco protecionista, como era no passado, Sim. que não nos levou a lugar nenhum, pode acontecer. Se vai acontecer, o Brasil sai do Mercosul, eu acho que é o mais provável. Por exemplo, acabamos de assinar um acordo, todos nós celebramos, o acordo do Mercosul-União Europeia. Poxa, a cadeia de produção brasileira vai ter acesso a produtos europeus mais baratos para confeccionar os seus produtos. O consumidor vai ter um produto europeu mais barato na prateleira. Vai forçar o produtor brasileiro a ter essa concorrência, a tentar melhorar a qualidade do seu produto, a descer o preço. Então isso tudo daí, todo mundo ganha. Se houver, então, qualquer tipo de óbice na evolução disso, acha que o Brasil tem que sair do Mercosul, é isso? Eu acho que sim. Porque não tem um motivo da gente submeter a política brasileira, essa política protecionista que dá errado. Quem é protecionista no mundo? É Cuba, é Coreia do Norte. Essa política não dá certo em lugar nenhum no mundo. A gente tem que optar, pelo menos uma vez, após 30 décadas de protecionismo, a gente tem que tentar uma linha mais liberal. Senão a gente vai continuar com 13 milhões de desempregados e o cenário que a gente vê aí. O Macri foi muito criticado, inclusive, por conta disso. Por não ter feito as reformas econômicas assim que tomou o poder. Ele ouviu muita gente falando, tem que ser moderado, vai devagar, conversa com a esquerda. A esquerda não está preocupada com outra coisa que não voltar ao poder. Você vai conversar com a esquerda, você vai dar chance deles te destruírem. Foi o que aconteceu com o Macri. Deputado, como é que o senhor viu a eleição agora na Bolívia do Evo Morales, também, que é um outro presidente de matriz de esquerda, mas que mantém boa relação com o Brasil, e o Brasil é um grande importador de gás da Bolívia, que também tem, portanto, uma função estratégica na nossa relação comercial. A questão do Evo é um pouco mais complicada, porque ali não foi uma mera eleição. Ali o Evo ele passou por cima de um plebiscito de 2016, onde a população disse que... É o quarto mandato. Né? A população disse, olha, 3 mandatos e nada mais. Ele forçou um 4º mandato através de uma interpretação totalmente esdrúxula do Pacto de São José da Costa Rica. O Evo Morales ele diz que a reeleição é um direito e uma garantia fundamental. É igual o direito de ir e vir. Ele está dizendo que a reeleição é. O Brasil até agora não reconheceu a vitória dele, né? Não, e o Brasil está junto com a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Pedindo uma recontagem, pedindo o segundo turno. Exatamente, pedindo uma recontagem dos votos, uma eleição transparente. Vamos ver o que vai sair dali. Porque os indícios de fraude são muito fortes. Lá estava ocorrendo domingo uma apuração dos votos. De repente, os sistemas, blum, fecharam. Só reabriram horas depois. E a tendência que era de haver um segundo turno entre o candidato Mesa e o Evo Morales não se configurou. Estranhamente, o Evo Morales deu uma disparada inesperada e o Mesa deu uma caída inesperada. Então é muita suspeita. Era porque tem que ser de 10%, o que ultrapassou 10% foi muito pouco. Está 10, alguma coisa por cento. Essa vírgula que decidiu a eleição, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o Evo Morales, que já não deveria concorrer à reeleição, concorre com fortes indícios de fraude e sem o reconhecimento sequer da OEA. Então o Brasil está junto com a OEA, pedindo mais transparência nessa eleição boliviana para assim reconhecer o presidente que venha a ser eleito. Deputado, o Supremo Tribunal Federal está decidindo uma questão importantíssima nesse momento, está votando e vai terminar essa votação no dia 7, dia 8, que é a questão da prisão em segunda instância. É uma questão que desperta uma polêmica muito grande, há pessoas que têm entendimento numa direção, outras têm noutra direção. Eu queria saber como é que o senhor está vendo essa questão e qual a opinião pessoal do senhor sobre o tema. A minha opinião pessoal é que, se o Brasil quiser ser um país sério, a gente tem que manter a prisão em segunda instância, né? A prisão em terceira instância, o Brasil vai ser chacota mundial, mas tem um efeito mais perverso, Ricardo, que é a soltura praticamente imediata, né, de 160 mil presos. Pergunto para você que está nos assistindo, você vai ficar com uma vida mais segura ou menos segura tendo 160 mil presidiários soltos do dia para a noite? E é óbvio que vai piorar a condição da segurança pública. A pessoa que já teve um julgamento de primeira instância, um recurso julgado por uma turma de desembargadores colegiado de segunda instância, não tem um porquê essa pessoa não ir para a cadeia. Que ela vá para a cadeia e comece o cumprimento da sua pena, ainda que recorrendo, né, a uma chamada terceira instância, que seria o STJ ou o STF. Deputado, o senhor está articulando
promoveu em São Paulo uma grande cúpula conservadora e se coloca como o grande político conservador do Brasil. Isso fez com que a imprensa e outros políticos passassem a especular sobre o próximo passo que o senhor daria. O senhor estaria se preparando para suceder o presidente Bolsonaro, que seria um caminho natural, já que o senhor está se projetando, não só nacionalmente, como até internacionalmente, como o grande líder da direita brasileira. Até que ponto isso tem fundamento, deputado? Olha, Ricardo, eu não trabalho pensando em ser presidente, governador, senador ou qualquer cargo que seja. A minha filosofia é: o cargo que você ocupa hoje, tente fazê-lo da melhor maneira possível. O futuro a Deus pertence. Ainda faltam 3 anos para a eleição, é tanto tempo. E eu vejo alguns políticos já se engalfiando para ver quem é que vai ser o candidato do partido X, do partido Y. Eu acho que isso daí não é saudável. Se houver um clamor popular, se o presidente me pagar a missão, a gente vê como é que fica. Mas eu não tenho a ambição de me tornar presidente. Não é essa a minha ambição. Deputado Eduardo Bolsonaro, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. E deixa eu agradecer aí a CNT, que fui muito bem tratado, tá? Até me maquiaram, falei para a moça, tira a minha careca, e pelo que eu estou vendo na televisão aqui, ela cumpriu. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista, obrigado a você que acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta na próxima semana, no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.